No capítulo As Premissas Neolíticas e Calcolíticas de Antigo Oriente, o historiador e arqueólogo Mário Liverani examina as transformações fundamentais que ocorreram no Oriente Próximo durante o período Neolítico e a transição para o Calcolítico. Ele argumenta que essas mudanças não apenas estabeleceram as bases para as primeiras civilizações urbanas, mas também redefiniram profundamente as estruturas sociais, econômicas e culturais das sociedades. Liverani explora como a Revolução Neolítica, marcada pela transição de sociedades caçadoras-coletoras para agrícolas, gerou novos modos de vida. Ele destaca a domesticação de plantas e animais, que possibilitou a criação de excedentes alimentares, um fator crucial para o crescimento demográfico e para o desenvolvimento de assentamentos permanentes. Este excedente também facilitou o surgimento de uma especialização no trabalho e uma hierarquia social inicial, à medida que algumas pessoas se dedicavam a funções diferentes da agricultura, como o artesanato e a administração. A transição para o calcolítico, com o uso do cobre e o aprimoramento das técnicas de metalurgia, é destacada por Liverani como uma etapa decisiva na complexificação das estruturas sociais e econômicas. Ele argumenta que o uso do metal permitiu o desenvolvimento de ferramentas mais eficientes e armas, o que influenciou tanto a economia quanto o poder político. Este período viu o surgimento de uma elite que acumulava riqueza e poder, provavelmente relacionada ao controle de recursos estratégicos, como o metal, o que intensificou ainda mais a estratificação social. Liverani enfatiza que essas mudanças não foram homogêneas nem instantâneas, variando de acordo com as condições locais, mas ele aponta para uma tendência geral de transformação em direção a sistemas mais complexos e hierárquicos, que culminariam no advento das primeiras cidades-estado e das civilizações organizadas do Oriente Próximo. Liverani explora o processo de domesticação de plantas e animais como um dos fatores centrais na transformação das sociedades do Oriente Próximo durante o Neolítico. Ele explica que essa mudança não foi abrupta, mas resultado de um processo gradual, em que populações humanas começaram a manipular o ambiente de forma consciente para garantir sua subsistência e criar condições mais estáveis para a sobrevivência e o crescimento populacional. Para as plantas, Liverani aponta que a domesticação se iniciou com espécies de cereais como o trigo e a cevada, que eram mais fáceis de manipular e adequadas ao armazenamento. Essas plantas nativas de vez do crescente fértil apresentavam características que facilitavam a seleção de sementes e o cultivo controlado. O processo de selecionar grãos maiores e mais resistentes ao clima e à colheita manual permitiu que as sociedades neolíticas assegurassem uma produção de alimentos mais confiável. Esse avanço, segundo Liverani, foi fundamental para a criação de excedentes, elemento crucial para a expansão populacional e a diversificação das atividades humanas. No que diz respeito aos animais, ele explica que a domesticação também foi motivada por fatores práticos, como a necessidade de fontes confiáveis de carne, leite, pele e força de trabalho. Ovelhas, cabras, porcos e, posteriormente, bovinos foram algumas das espécies mais importantes domesticadas. Esses animais forneceram recursos alimentares e materiais, mas também promoveram inovações na agricultura, como a tração animal, que aumentou a eficiência da produção agrícola. Além disso, ele aponta que a criação de animais permitiu uma interdependência com as plantas, pois o esterco animal servia como fertilizante para os campos, fechando um ciclo de produção que beneficiava a estabilidade dos assentamentos. Liverani argumenta que a domesticação trouxe uma mudança fundamental para as dinâmicas sociais, pois o controle sobre a produção de alimentos e a criação de excedentes possibilitaram a estratificação social. Aqueles que controlavam a terra cultivada e os rebanhos começaram a acumular riqueza e poder, o que gerou uma divisão entre os produtores diretos e aqueles que administravam esses recursos. Esse desenvolvimento, segundo ele, foi o embrião das hierarquias e estruturas políticas mais complexas que surgiriam posteriormente. Além disso, Liverani considera que a domesticação introduziu um impacto ambiental significativo. O cultivo intensivo e a criação de animais alteraram ecossistemas locais e impulsionaram uma adaptação contínua das sociedades às condições ambientais, o que às vezes levou ao esgotamento do solo e à necessidade de deslocamentos ou inovações agrícolas para sustentar populações crescentes.
Segundo Liverani, o processo de domesticação de plantas e animais ocorreu principalmente na região conhecida como Crescente Fértil, que se estende pelo Oriente Próximo, abrangendo partes do atual Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel e o sudeste da Turquia. Esse espaço geográfico tinha condições climáticas e ecológicas favoráveis para a domesticação de espécies vegetais e animais. O Crescente Fértil possuía uma diversidade de recursos naturais, como rios, solos férteis e espécies nativas de plantas e animais adequados para a domesticação, o que favoreceu o desenvolvimento das práticas agrícolas e pastoris. Cronologicamente, Liverani situa o início desse processo no período Neolítico, por volta de 10.000 a 12.000 anos antes da Era Comum, ou aproximadamente entre 8.000 e 10.000 antes da Era Comum. Este período marca o fim da última era glacial, quando o clima se tornou mais ameno e estável, propiciando condições ideais para que grupos humanos começassem a experimentar com a agricultura e a criação de animais. Durante essa época, pequenas comunidades sedentárias se estabeleceram e gradualmente se organizaram em vilarejos agrícolas, impulsionando uma transformação que culminaria na criação das primeiras sociedades agrárias do mundo. Liverani destaca também que esse processo de domesticação não foi uniforme. Ele ocorreu de forma desigual e em diferentes tempos dentro da própria região do Crescente Fértil. Em algumas áreas, como as regiões do atual Iraque e sudeste da Turquia, o cultivo de cereais como trigo e cevada e a domesticação de ovelhas e cabras surgiram um pouco antes, enquanto outras áreas adaptaram essas práticas mais tardiamente. Sim, Mário Liverani menciona a periodização proposta por Robert Brightwood, um renomado arqueólogo norte-americano que foi pioneiro no estudo do Neolítico e da domesticação de plantas e animais no Oriente Próximo. Brightwood foi responsável por organizar o desenvolvimento das primeiras sociedades agrárias em estágios, para melhor compreender a transição de uma economia de caça e coleta para uma economia baseada na agricultura e no pastoreio. A periodização de Brightwood identifica três fases principais. 1. Fase de incubação, pré-agrícola. Nesse primeiro estágio, grupos humanos ainda eram predominantemente caçadores-coletores, mas já viviam em comunidades mais fixas ou semi-sedentárias. Esse período antecede a prática sistemática da agricultura e a domesticação de animais, embora existam indícios de experimentações iniciais. Segundo Brightwood, essas experimentações ocorreram em locais como o abrigo de Shanidar e o Monte Kermes Deri, onde as condições locais incentivaram uma exploração mais intensiva de recursos naturais. 2. Fase de transição incipiente. Esta fase marca o início da experimentação com a agricultura e a domesticação de animais, caracterizada pela primeira manipulação consciente do ambiente natural para produzir alimentos de forma mais controlada. Braidwood observou que esta fase, que corresponde ao Neolítico pré-cerâmico, foi particularmente evidente em sítios arqueológicos como Jarmo, no atual Iraque, onde surgiram os primeiros indícios de cultivo de plantas e criação de animais. As comunidades nessa fase começaram a selecionar espécies específicas para o cultivo e a criar animais, como ovelhas e cabras, em pequena escala. 3. Fase de consolidação agrícola plena. Na última fase, a agricultura e a domesticação de animais já estavam plenamente desenvolvidas e integradas ao modo de vida das comunidades. As técnicas agrícolas eram mais avançadas e a produção de alimentos se tornou suficientemente estável para sustentar populações maiores e mais sedentárias. Este período coincide com o Neolítico mais avançado e com a transição para o Calcolítico, quando o uso do cobre também começou a ser explorado. Nessa fase, surgem as primeiras aldeias estáveis com uma divisão do trabalho mais complexa e o desenvolvimento de estruturas sociais hierárquicas. Brightwood desenvolveu essa periodização a partir de suas pesquisas na região do Crescente Fértil, particularmente em sítios como o de Jarmo, onde ele conduziu escavações importantes. Sua periodização ajudou a estabelecer um quadro cronológico que orienta os estudos sobre a Revolução Neolítica e os estágios iniciais da civilização humana no Oriente Próximo. A classificação em períodos acerâmico A e acerâmico B faz parte da periodização arqueológica, usada para descrever as fases iniciais do Neolítico no Oriente Próximo, especialmente em estudos sobre a transição para a agricultura e a domesticação de animais.
Essa classificação foi introduzida por arqueólogos para identificar e diferenciar estágios do Neolítico antes da invenção da cerâmica, baseando-se nas mudanças culturais e tecnológicas observadas nas sociedades daquela época. O termo acerâmico indica que esses períodos precedem a produção de cerâmica, que só surgiu em fases posteriores do Neolítico. Aqui estão as características principais de cada período. A. Neolítico acerâmico. A. Pre-Pottery Neologicnologia, aproximadamente de 10.000 a 9.500 anos antes da Era Comum. Características. Este é o estágio inicial do Neolítico, no qual as primeiras comunidades agrícolas começam a se formar. Os povos do PPNA ainda mantinham algumas práticas de caça e coleta, mas já tinham iniciado o cultivo de plantas como o trigo e a cevada. Também aparecem evidências de experimentação na domesticação de animais, embora ainda incipiente. Assentamentos. Durante o PPNA surgem assentamentos permanentes, como o famoso Sítio Arqueológico de Jericó. Esses assentamentos eram geralmente pequenos, mas mostravam um aumento na densidade populacional e nos padrões de organização social. Tecnologia. Ferramentas de pedra eram utilizadas tanto para o cultivo quanto para a construção, mas a cerâmica ainda não havia sido inventada. Essa fase também marca o início do uso de arquitetura de pedra em algumas regiões. Neolítico acerâmico B. Pre-Pottery Neolithic B. Aproximadamente de 9.500 a 8.000 anos antes da Era Comum. Características. O PPNB representa uma fase mais avançada do Neolítico, com uma agricultura mais consolidada e uma domesticação de animais mais sistemática. Nessa fase, a criação de ovelhas e cabras se torna mais comum, enquanto o cultivo de plantas se diversifica. As técnicas agrícolas evoluem e surgem indícios de uma organização social mais complexa, com maior diferenciação de funções e hierarquização. Assentamentos. Os assentamentos do PPNB, como Satalyuk na Anatólia, são maiores e mais organizados, com casas construídas de forma mais sofisticada, muitas vezes de tijolos de adobe. Esse aumento no tamanho e na complexidade dos assentamentos indica uma sociedade em processo de urbanização. Tecnologia. As ferramentas de pedra se tornam mais elaboradas e diversificadas, refletindo as necessidades de uma agricultura e de uma criação de animais mais intensivas. A cerâmica ainda não é produzida, mas há um maior uso de recipientes de pedra e cestos para armazenagem de alimentos. Essa classificação em acerâmico A e B foi fundamental para a compreensão do Neolítico no Oriente Próximo, pois permite observar como as sociedades humanas evoluíram gradualmente para um modo de vida sedentário, com agricultura e criação de animais antes da invenção da cerâmica, que marcaria o próximo estágio do desenvolvimento cultural humano. Sim, Mário Liverani cita as culturas natufiense, quebariana e zarziana como antecedentes do Neolítico, destacando como essas sociedades já mostravam inovações que preludiaram o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais. Essas culturas pertencem ao final do período Pipaleolítico ou Mesolítico, caracterizado pela transição entre a caça e coleta nômade e o início de assentamentos mais permanentes e práticas agrícolas experimentais. Aqui estão as principais características de cada uma. Cultura natufiense, localização. O natufiense se desenvolveu no Levante, região que abrange partes do atual Israel, Palestina, Líbano e Síria. Cronologia. Aproximadamente entre 15.000 e 11.000 anos antes da Era Comum. Características. A cultura natufiense é conhecida por ser uma das primeiras a estabelecer assentamentos sedentários ou semi-sedentários. Embora ainda não praticassem a agricultura plena, os natufienses colhiam cereais silvestres, como trigo e cevada, e desenvolviam técnicas de coleta intensiva. Eles também caçavam animais, especialmente gazelas, e pescavam. Assentamentos. Os natufienses construíram pequenas aldeias com estruturas de pedra e abrigos permanentes. Esse estilo de vida sedentário foi facilitado pela abundância de recursos naturais no crescente fértil, o que permitiu que grupos permanecessem em um local por longos períodos. Tecnologia. Eles desenvolveram ferramentas específicas, como foices com lâminas de sílex para cortar plantas e moedores para processar grãos, além de ornamentação pessoal e itens de valor simbólico, como ossos trabalhados, sugerindo uma complexidade social e cultural avançada. Cultura quebariana. Localização. A cultura quebariana também se situava no Levante, principalmente em áreas de Israel, Palestina e Jordânia.
Cronologia. Aproximadamente entre 18.000 a 15.000 anos antes da Era Comum, antecedendo a cultura natufiense. Características. Os quebarianos eram predominantemente caçadores-coletores, e seu modo de vida era caracterizado pelo nomadismo. Diferente dos natufienses, eles não eram sedentários, mas exploravam intensivamente os recursos de cada área antes de se deslocarem. Eles se alimentavam principalmente de plantas silvestres, pequenos mamíferos e peixes. Tecnologia. A cultura quebariana é notável pelo uso de micrólitos, pequenas lâminas de pedra afiadas que eram inseridas em cabos de madeira para criar ferramentas compostas, como pontas de flechas e lâminas de foice. Essas ferramentas eram versáteis e adaptadas para caça e coleta, indicando um alto grau de habilidade tecnológica. Cultura zarziana. Localização. A cultura zarziana se desenvolveu na região dos Montes Zagros, abrangendo partes do atual Irã e Iraque. Cronologia. Aproximadamente entre 12.000 e 9.000 anos antes da Era Comum, com algumas sobreposições cronológicas com o Natufiense. Os arzianos eram também caçadores-coletores, mas como estavam em uma região de montanha, adaptaram-se a um ambiente mais árido e menos rico em recursos. Eles caçavam principalmente animais como veados e cabritos e faziam a coleta de plantas e raízes. Tecnologia. A cultura zarziana desenvolveu ferramentas semelhantes às dos quebarianos, incluindo micrólitos e ferramentas de pedra para o processamento de plantas. A presença de algumas ferramentas especializadas sugere que também estavam começando a experimentar formas de coleta intensiva de alimentos. Essas culturas representam uma etapa importante de transição entre o estilo de vida exclusivamente nômade e a experimentação de práticas que levariam à agricultura no Neolítico. Liverani destaca que essas sociedades desenvolveram técnicas e hábitos que acabaram por criar as condições para a Revolução Neolítica, como a intensificação da coleta, a sedentarização e a inovação tecnológica, que, embora rudimentares, apontavam para o desenvolvimento de uma economia de produção. Sim, além das culturas natufiense, quebariana e zarziana, Mário Liverani menciona outras culturas pré-neolíticas e neolíticas, que também desempenharam um papel importante na transição para a agricultura e a sedentarização no Oriente Próximo. Entre essas, destacam-se as culturas murebetiana, Karim Shahir e Kermez Deri, cada uma contribuindo de maneira distinta para o desenvolvimento das práticas que culminariam na Revolução Neolítica. Aqui estão algumas das principais características dessas culturas. Cultura murebetiana. Localização. Principalmente ao longo do médio vale do rio Eufrates, no atual território da Síria. Cronologia. Aproximadamente entre 12.000 e 10.000 anos antes da Era Comum, coincidindo em parte com a fase inicial do Neolítico. Características. Os murebetianos já apresentavam sinais de sedentarismo e possuíam aldeias permanentes com estruturas simples de pedra. Praticavam a coleta intensiva de plantas silvestres, como grãos e leguminosas, e a caça de animais, como gazelas e javalis. Tecnologia. Ferramentas de pedra, incluindo micrólitos e moedores, eram comuns e foram aperfeiçoadas para a coleta e processamento de plantas. A cultura murebetiana é vista como um dos antecedentes diretos da agricultura plena, uma vez que suas práticas intensivas de coleta prepararam o caminho para o cultivo controlado de plantas. Cultura, localização nos Montes Zagros, especialmente na região do atual Irã e Iraque, próxima à área da cultura zarziana. Cronologia, aproximadamente entre 12.000 e 10.000 anos antes da Era Comum. Características. Assim como os zarzianos, os habitantes de Karim Shahir viviam em uma região montanhosa e tinham um modo de vida centrado na caça de pequenos animais e na coleta de plantas. Eles apresentavam sinais de uma vida parcialmente sedentária, com algumas estruturas de habitação fixas. Tecnologia. As ferramentas de Karim Shahir eram adaptadas para a coleta e o processamento de grãos e sementes. O uso de micrólitos e outras ferramentas de pedra demonstra um conhecimento técnico sofisticado, e há evidências de experimentação na manipulação de plantas, uma prática que pode ter servido como base para a futura domesticação. Stenshon, cultura Kermesderi. Localização nas cidades do Monte Kermesderi, no norte do Iraque, perto do sítio de Jarmo. Cronologia volta de 10.000 anos antes da Era Comum, posicionando-se como uma das culturas neolíticas iniciais. Características.
A cultura Kermesdere é conhecida por seu estilo de vida semi-sedentário e pelas primeiras tentativas de domesticação de plantas e animais, com algumas das práticas neolíticas sendo observadas em suas aldeias. Esse assentamento é considerado precursor da cultura de Jarmo, onde a agricultura já estava estabelecida. Tecnologia. Ferramentas de pedra mais complexas, como lâminas para colheita e instrumentos de moagem, são encontradas em sítios de Kermesdere. Essas ferramentas indicam uma coleta intensiva e processamento de cereais silvestres, apontando para o início de uma relação mais sistemática entre humanos e recursos naturais. Essas culturas, segundo Liverani, representam diversos experimentos culturais e tecnológicos que, apesar das diferenças regionais, convergiram para o desenvolvimento da agricultura e da sedentarização. Elas mostraram os primeiros sinais de organização social mais complexa e introduziram práticas que ajudaram a moldar as sociedades do Neolítico pleno. Liverani considera que essas culturas colaboraram de forma indireta, mas significativa, para a estruturação das primeiras comunidades agrárias no Oriente Próximo.